Suedes, o que nós estamos fazendo? Hoje, Ah, passando a limpo estudos psicografado mediúnico, escrevendo para um setor que chama YouTube, o telefone, né? Então, lendo rascunho, os originais de 1971. É hoje, dia 23 de julho de 2020, exatamente 18 horas e 32 minutos. E aí nós vamos começar nesse livrinho 1, terminar a parte que vai até, o livro 1 vai de 42 a 94, mais ou menos. É o certo. primeiro livrinho de rascunho mediúnico, hein? A gente estava olhando no arquivo e descobriu que o senhor fez 8 cadernos de como se fosse um diário. Rascunhos. Eu vou chamar de diário. O senhor fez mais ou menos, o senhor fez como se fosse um diário mediúnico. Em 1971, quando começou a mediunidade, então o senhor fez uma apresentação. O começo dessa apresentação, a gente inclusive até já gravou, né, Tem gravado já. na parte anterior, no bloquinho anterior. E a gente conferiu, foram 8 cadernos. Então nós estamos no caderno número 1, o senhor parou na página 43. E vai até 94. E nesse caderninho vai até a 94. Né? Rascunho. É uma anotação do dia a dia do que acontecia na mediunidade, né? Faz uma prece, para dar tudo certo, e aí a gente começa. Pai, Jesus nos abençoe no dia de hoje, nós possamos ter condições de raciocínio, lógica, discernimento, paz e amor. Pedimos em favor de nossos irmãos, nossa família, em favor do Edinho também, de sua família, esposa, filhos, netos, genro e nora, e também por toda a nossa família, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, e a nossa esposa, claro, e os nossos filhos que aqui estão, porque recebam também não só a informação, como também a paz, o amor e o esclarecimento. E assim iniciamos o nosso trabalho com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje, perdoai nossas dívidas, na medida que houvermos perdoado os nossos ofensores, não nos deixe cair em tentação, e livre no mal, hoje, agora e sempre. Muita paz, que assim seja. Então pega um pouquinho aí da página 42 e começa a ler. O senhor já sabe certinho onde parou. É 42 já. Ó. Lê aí da 42 para frente. Bem, eu vi, isso continuando o caso da discriminação, eu vi um corpo dentro de uma caixa de vidro. A forma desse caixão era comprida dentro, NB. Note bem, nesse momento estavam ligados todos oradores da espiritualidade. E o senhor Agnello, com um complemento da mesa, e inclusive com a antena que ligava a tudo. E para descrever esse corpo que havia dentro desse caixão, era da seguinte forma: aparentava uma parte superior do corpo, um pouco clara, e sua parte inferior em uma parte escura. Sua aparência era de feito de terra, barro e areia, e ele mantinha-se imóvel o tempo todo. Ainda podia ver nesse mesmo lugar onde se concentrava esse caixão. Havia centenas de milhares de outros caixões e de pessoas e espíritos naquele mesmo local. Podia também observar que recebia toda nessa componente uma luz muito forte. E ainda ao terminar, agora eu me lembro, que continuava pegando fogo em todos os prédios existentes embaixo. Pois nessa hora estávamos os três, eu, minha mulher e a dona Carne. Para terminar essa parte, ainda pude verificar o ambiente da reunião, o material, claro, que estavam diversas entidades espirituais dando passe, quase todos assistentes daquela reunião, principalmente na minha mulher e na casa da dona Carmen. Continuando a folha número
44 do rabisco, que seja rascunho ou anotação mediúnica, ela diz o seguinte, o primeiro prefácio: reunião dia 29 de março de 1972, no Centro Espírita Esperança e Fé, presidente Sr. Agnello Morato. Para iniciar a visão, aparece todos reunidos, ou um nosso muito comprido, como lençol, um pano branco, lençol. Depois parece eu havia do começo na mesa um forno de escultura de madeira. Quando falava o professor, uma máquina, não entendi. Estava grande perto dele. A seguir, estava eu a observar totalmente a vida espiritual com refluxo na composição dos elementos do nosso e nisso, quando aparece um em frente, um anjo de cabelos aloirados forte, estava dando passos. Observação. Quando entrei na câmara de passe, ela já tinha observado e presenciado a presença dessa entidade elevada. E quando o passista, Dona Terezinha, recebeu uma luz muito forte nas costas, bem primogênita, e depois parecia pedir que eu seguisse. De início estávamos imitando, entrando em uma cidade muito grande. Depois pude ver que tudo estava ou na avenida principal. Era muito longe, talvez uns 80 metros de largura. Depois aparecem coisas que foi impossível interpretar. E aqui descrevo, lembro-me que a seguir, veja talvez essa mesma cidade já no centro, as portas dos alicerces estavam pegando fogo. Depois eu sinto dentro de um monte muito alto, talvez tivesse 1000 metros de altura. Depois aqui dentro era formado toda uma armação, parecia de madeira. Então eu olhava novamente para baixo, após alguns momentos, e pude perceber que já não havia mais fogo e nem mesmo instante. Eu desci e voltei para a cidade e pude notar que todas as ruas estavam cheias de capim liso, de um metro de altura, mais ou menos. Isso talvez em todos, mas na cidade. Depois, para iniciar novamente a reunião, ou melhor, voltando eu novamente à reunião, eu já não estava no mesmo lugar. Isso acontecia porque meu espírito saía da reunião e voltava outra vez novamente. Pude ver que todos os membros da reunião se encontravam em lugar que parecia um lago, ou melhor, uma margem talvez de um rio ou um oceano. Depois tudo possível, o Sr. Agnello do centro estava deitado de volta entre uma porção de pedras, cercava-nos, parecendo um banco cerrado de pedra por todos os lados. Aí começou a desenrolar os elementos componentes da nossa... E voltavam cobertos de plástico em todo o corpo, roupão nos pés, e o Sr. Agnello estava parecendo um aparelho, não sei como encaixar. A seguir perguntei a ele, o meu disse que me levou, o que significava tudo aquilo lá. Ele disse-me para prestar atenção, que descobriria de fato. De fato foi me falado espiritualmente que aquilo era talvez um automóvel, não sei o que é. Para isso que todos precisavam fixar no tempo pela irradiação do lugar. Mas, continuando a seguir, eu via uma entrada muito grande e na frente um portão de uns 50 metros de altura. Na frente parecia
portão de altura, um homem vestido talvez de árabe, e parecia que ele tomava conta daquele lugar. Então, tanto de um lado como de outro, um incalculável número de pessoas efêmeras, deitadas ainda qual sem leito. Foi então que eu percebi naquele instante que tudo... Tira o relógio que ele está atrapalhando na filmagem. Fica brilhando. Foi então que eu percebia, naquele momento, tanto eu como todo membro da reunião, que estivesse na faixa vibratória dos espíritos. Estávamos fazendo parte daquela reunião, ou melhor, estava direto na reunião dos espíritos. Então, fui colocado em isolamento, neste especial e em todas as pessoas, para que pudesse assistir pessoalmente aquela reunião. O lugar em que estávamos estava isolado, pois havia de um lado e de outro uma porção de espíritos, e em outros lugares, orando por todos os doentes, em uma movimentação fortíssima, estavam de mãos dadas, formando uma mente externa. O senhor Guinella e os componentes da reunião já todos formaram outra corrente vibratória para auxiliar os enfermos. A seguir, eu vi, após normalizar meu estado de êxtase, ou melhor, minha afobação, todos que estavam, as criaturas que ali encontrávamos, o senhor José Guerra, o Pardinho, outros, que não me lembro, foi me mostrando o jeito que eles estavam. Então, pude ver que estavam em estado de putrefação, vixe, corpo que estava em putrefação. Os ossos, as roupas rasgadas, quase nu, apenas a costa apresentava semblantes mais perfeitos. Também pude ver o Hélio José de Faria, não sei, que estava dentro de um caixão de vidro, estava o corpo normal, não olhava, estava imóvel. Vi Dona Maria Zé Rocha, deve ser Dona Rosinha, estava com muitas crianças nas costas. Perguntei e disse a todos, espiando faltas, ali também, vovó Genoveva parada em um canto, estava de pé e parecia que não sabia, não sofria, pois eu ia olhar, ela era normal, creio que estava ajudando na recuperação dos doentes. Depois que foi me mostrado todos os doentes, pude ver muitos que conheciam, e eu estava na faixa da ajuda para todos que ali estavam, tanto do lado de fora como do lado de dentro. Era mandado fazer luzes para os enfermos. Foi nesse instante que aparece Zé Ituverava, que não sei quem é, que aparece flutuando entre nós, e os enfermos com o livro na mão. Parece que o doutrinário explicaria quando orava para o que estavam presentes. A seguir, após a oração e a vibração, o Espírito pediu que... Zé Ituverava não é o Exaltino, não? Não sei, Eu acho faço que é. ideia. As pessoas que esse nome, ó, você já viu, né? Eu vi sair de longe uma pente que estava ligada dentro dos montes, talvez. Uma ponte que estava ligando dois montes. Não sei. Você falou pente, é uma ponte que estava ligando dois montes. E aí? Eu chegava em cima a ponte e caminhamos de frente até chegarmos a uma cabine no outro extremo, na extremidade da ponte. Então, eu vi dentro um velhinho, talvez, não sei, judeu, hebreu, não sei, do povo antigo, que assim eu entrei, ele sorriu e deu-me um passe. E como já estava na hora de terminar a reunião, eu voltei à já expressão da palavra e pude ainda ver como numa grande ave
que ao final transformou-se, eu vi um guia espiritual como se estivesse abençoando a todos em tempo. Quando eu falava, o professor Vicente Benatti, não sei do que estava, esperei de uma bandeja, depois colocou em cima da mesa e recomeçou a falar. Nisso, quando falava, a bandeja estava subordinada em dois compartimentos rasos, e uma parte continha um líquido e na outra parte não sei o que, de repente pegou fogo. E depois fizeram e continuou a falar. Nisso aparece o professor com um mapa, ou melhor, um expositor de papel complexo, arredondado, que dentro só podia descrever alguma coisa como figura de alguns anuários. E nisso eu notei que aquela visão, espécie de uma grande chuva com em cima dele. Enquanto eu estava olhando outras belezas da natureza, ou melhor, vibrações de Deus, voltei novamente a visão ao Vicente e pude ver que ele não saía debaixo do suposto guarda-chuva desenhado. Logo a seguir, aparece novamente o professor Vicente, estava com ele uma porção de gente, estavam eu também, e quando espirrava, não sei, vi de uma rampa. E nisso, do outro lado da rampa, eu vi automóveis ou coisa parecida que voava em alta velocidade. E vi em cima de nós e parou, mas nada aconteceu. O formato de, não sei, de cima ou de automóveis era diferente, pois era baixo. Corpo comprido, tipo de um morcego que marcou o veloz. Nisso entramos dentro do suposto aeroporto e pareceu que o Vicente estava dentro de umas plataformas. Então, foi quando chegamos bem perto do armário e eu vi um campo todo escuro na parte traseira do avião e na parte dianteira um material, não sei descrever, mas é muito diferente do que eu pude ver também, que existiu pouco maquinário na parte da pilotagem, na cabine. Eu perguntava por que aquele que estava lá atrás era isso, inerente ao imóvel, e deu-me que estava aprendendo para depois iniciar a vida purificar em coisa mais ou menos assim. A manifestação, aqui outro. Agora, uma reunião do dia 31 de maio de 1972, que é aquela lá de 43. 43, é. O papelzinho que eu peguei, É 29 de março de 32, essa agora na página 35, é uma reunião sexta-feira da Paixão ainda, hein? Não é 35. 31 de março, hein? 55 a página. Página 55 agora, é. Você está lendo 35. Não, 35, não. É para lá. Dia 31 de março de 32, a página 55, que fala manifestação espiritual. Para iniciar na visão, aparece meu guia, me leva a um lugar muito distante. Disse-me se eu queria assistir a uma reunião. Eu respondi que sim. A seguir entramos em um lugar onde deveria ser feita essa reunião espiritual, como talvez eu tivesse preparado espiritualmente para ver as entidades que ali estivessem. Foi me mostrando apenas, não sei o que, panelas, não sei, das entidades.
Então estávamos todos reunidos na espiritualidade, os carteiros eram diferentes, existia uma grande mesa composta de outras entidades, talvez os apóstolos, a bênção. Essa reunião permitida era uma da passagem do Cristo de Deus, ou talvez a vida de algum discípulo. Bem, mas continuando nisso, parece visivelmente todas as entidades que estavam comigo naquela reunião, juntamente com o meu guia protetor. Mas, como eu não parava no meu lugar acertado, então, meu guia disse que forcemos para outro lugar. Saímos daquela reunião, andamos bastante, digo, talvez voando, e nisso chegamos em lugar, numa cidade. Encontrava-se nesse momento, talvez em uma das ruas da cidade, ou rua, outra entrada. Se dirigia para outro lugar que de frente, no meio da rua, parecia um cilindro cortado no meio, emolduado. Mas, continuando, havia uma multidão de pessoas que por ali transitavam e estavam todos orando e se dirigindo para aquele cilindro. Bem, mas nesse momento, seja que eles desmontaram uma parte do barranco em cima das pessoas e a seguir se dirigiam muitos soldados. Os mataram, massacraram, exterminaram toda aquela gente. Mas também podia verificar que no início dessa rua ou entrada vinham outras pessoas e parecia que uma delas, em forma de Cristo, de Deus, carregava uma cruz. Então nisso meu guia protetor, religamos para outro local, dito, vez entramos outro lugar, mas do oceano, ou melhor, fomos para um lugar, não sei aonde, que era à beira-mar. Lá, ao chegarmos, vimos uma pedra muito grande, branca, arenosa, e quando olharam pelo outro lado, pudemos observar que talvez soldados estivessem preparando para uma luta. Estavam se exercitando com espada. Mas quando olhamos para dentro do mar, pudemos ver um homem velhinho como uma pedra que flutuava. Perguntamos, era um guia protetor e ele mesmo que olhava bem. Então eu vi perto daqueles entidade uma pombinha branca de asas abertas. Então eu entendi que era um espírito protetor. E o guia perguntou se queria que seguíssemos aquela entidade. Então disse que sim. Então nesse momento uma luz forte vem na direção aos soldados que derrubam a todos. Então seguiram essa entidade e puderam observar o seguinte: do outro lado da margem existia um povo, talvez raça escura, que estavam orando e falando com as árvores, com tudo aquilo que pediam ver, e parecia que eles pediam proteção espiritual. De fato, essa entidade a que seguiam deu-lhe forças e proteção espiritual. Nisso puderam observar que ali, naquele local, era como se fosse uma mata, ser de árvores, mas que em redor de toda essa mata existia apenas uma areia, massa a parecer, e aquilo mesmo, soldados que se prepararam para um combate. Vieram e aprisionaram essas pobres criaturas, amarraram pelos pés
e mostraram para dentro dessa mata. E isso então disse-me o guia que eu queria ver mais, eu disse que sim. Então entramos dentro do mar, após algum momento termos entrado, eu pude verificar que aparentemente era um navio naufragado. Percebi do princípio que iria se desenrolar a vida e os tripulantes naufrágios, mas de repente fomos para o outro lado, então eu pude verificar que era apenas também tábuas laterais de uma suposta casa marinha. Então nos dirigimos para a entrada dessa casa e fomos convidados a morar. O morador, o zelador, era progenitor, não sei. Sua parte era do tamanho pequeno, talvez de 80 por 1,70 m. O que é isso? 80 por 1,70 m, não sei. Sua parte era do tamanho de 80 por 1,70 m de comprimento. Eu pedia, ou podia perceber, que aquele estava toda lodada, devido, talvez, por estar imersa, ou dentro de água. Parte é porta, não? É? É porta, você está falando da porta. Você falou parte, porta, por isso que eu não entendo. Dentro da água, como eu não estivesse aguentando a pressão ou volume da água, o guia disse-me uma proteção invisível, ou melhor, um isolamento daquelas águas para que eu pudesse entrar naquele local. Após contaminado, estamos dentro dessa caixa. Estava eu receoso, porque o lugar parecia escuro, mas meu guia disse-me para que não tivesse, então entraram primeiro a dona da casa, o nosso guia, e depois eu. Quando estávamos entrando, procurava ser algo para desenrolar, estava muito confesso, muito confuso lá dentro. Nisso, querendo, penetramos mais em seu interior, eu pude verificar que ali existia uma máquina que parecia polir algo sem movimento. Era para frente, para trás. Então, como eu não estava entendendo nada, pude pedir explicação ao meu guia. Então ele disse que me acalmasse e olhasse direito nisso. Sejam algumas caixas compridas e de frente. Aparecem criaturas que se lamentavam dentro dessas caixas. E nisso aparece um homem todo vestido de uma roupa especial, ou com capacete, e que sua roupa estava toda polida pela máquina. Então, quando saí de dentro dessa caixa, essa criatura de meu guia acompanhava o polo mar, ou para o mar. Podemos observar que em cima estava um pequeno anãozinho de vidro, do tamanho de um pequeno, talvez de 1,50 m de comprimento. Então o guia disse, não se queria que acompanhássemos. Eu respondisse que sim. Entramos então no espaço afora, acompanhando esse piloto ou mensageiro através do infinito. E nisso podemos observar que ele entregasse para que uma companhia ou outra entidade que habitava no outro mundo. E como o meu pensamento vacilava, eu não quis entrar nesse mundo, pois eu não podia observar que quando receberam essa mensagem, o convite, eles ficariam muito satisfeitos e se alegraram com nossa visita. Então o guia, o meu protetor, disse-me ainda, se eu quisesse ainda
ou ver mais alguma coisa? Eu disse sim. Então disse sim, que ia só me mostrar os astros, o espaço, começamos a voar e ele me mostrou o Sol, a Lua, a Terra e diversos outros planetas, estrelas e constelações que por ele passamos. Nesse momento eu podia ver a maravilha que existia no espaço. Então ele me falava dos movimentos do astro, apenas não me explicava minuciosamente, porque não acreditaria. Eu não estava preparado para essa cor, nem entender, nem compreender, mas que olhasse para frente, que víamos algo nisso. Eu pude perceber que existia ali talvez um relógio, mas parece que antiguíssimo, um negócio assim. Perguntou para que servia ele, disse que era para marcar todo o momento dos astros, estrelas. Movimento dos astros. Olha bem, estrelas, planetas, tudo aquilo que estivesse dentro de um sistema total. Tudo deveria funcionar como um relógio, somente sem erros de cálculo, e que era o registro e controle de tudo. O relógio, nisso o guia, pediu que olhasse mais para frente, então pude ver uma imensidade de bicho pré-histórico postos em janela. Os bichos, não sei, eram de todas as espécies que já existiam, eram em nosso planeta. Explicou-me ainda que os bichos não morriam, eles eram reservados ali para que quando fossem iniciado a habitação em um outro planeta, eles eram soltos para que seus habitantes conhecessem o perigo e soubessem se defender. Ou explicou ainda que os bichos não morriam, continuavam vivos sem espírito, e que eles também tinham instinto e que não sofriam por estar presos ali. Nisso eu pude verificar que uma parte de bichos que ali estavam foram soltos, mandados a algum outro planeta de habitação. Perguntei ao guia o porquê daquele, nos disse que naquele momento era formado o início de uma nova geração de vidas humanas e que